A hora que eu abaixar a mão, a gente vai estar ao vivo. Boa noite a todos os meus irmãos. Eu me chamo Marco Aurélio Lula, estou secretário de Comunicação e Informática do ABRJ e quero agradecer a presença de todos os irmãos no evento e, em especial, ao nosso eminente grão-mestre Eudo Carolino, pela brilhante iniciativa de trazer aos ABRJ e, por que não, aos irmãos de todo o Brasil, essa excelente oportunidade de conhecer um pouco mais da maçonaria, principalmente da maçonaria carioca, por que não dizer assim. No momento de pandemia, em que nós, irmãos, estamos apreensivos com tudo que vem acontecendo, estamos com saudade dos nossos irmãos, saudade das nossas lojas, é uma excelente oportunidade a comemoração de um ano de posse dos nossos irmãos Aildo Carolino como grão-mestre e André Rosa como adjunto. Vamos nos congregar, festejar, apesar do momento, e estarmos todos juntos, podendo ver os irmãos, saber que os irmãos estão num bom momento de saúde. Hoje é a nossa segunda noite de palestras nesse ciclo de debate, e a gente vai ter a oportunidade de ouvir nossos irmãos José Maria Campelo, presidente do Tribunal de Justiça Maçônico, o nosso irmão José Carlos da Silva Loureiro, presidente do Tribunal de Contas Maçônico, e o nosso irmão Álvaro Ricardo Peixoto, do Tribunal Eleitoral Maçônico, ambos do Rio de Janeiro. O tema é a importância dos tribunais na prevenção e moderação de conflitos. Eu quero, antes de tudo, agradecer a presença de todos, em especial, e em nome dele eu quero agradecer a todos, o nosso eminente grão-mestre Eudo Virgínio Carolino, os poderosos irmãos Pelete e Gavioli, do Grande Oriente do Brasil, em São Paulo. Vou passar a palavra ao nosso irmão André Rosa, nosso irmão, grão-mestre adjunto do ABRJ, para que ele faça as apresentações dos palestrantes de hoje. Meu irmão André, por favor. Boa noite a todos, boa noite, poderoso irmão Marco Aurélio. Devo saudar aqui, inicialmente, o nosso eminente grão-mestre Eudo Virgínio Carolino, saudar os nossos debatedores. Temos a certeza de que nesta noite teremos batedores do mesmo nível da noite de ontem, o nosso poderoso irmão João Carlos Loureiro, o nosso poderoso irmão Álvaro Ricardo Leite Peixoto e o não menos poderoso nosso irmão José Maria Campelo. Devo passar a leitura dos currículos dos nossos irmãos. Nosso irmão José Maria Campelo dos Santos, presidente do Tribunal de Justiça Maçônico, é advogado, já funcionou como executivo de multinacionais da área comercial, representa hoje um escritório do qual é sócio, Campelo e Tatagiba Advogados, com sede aqui no município do Rio de Janeiro. O nosso irmão foi iniciado em 24 de agosto de 1991, elevado em 17 de setembro de 1992, exaltado em 8 de abril de 1993, instalado em 18 de junho de 2005. Juiz do Tribunal de Justiça desde 2011. O nosso poderoso irmão João Carlos da Silva Loureiro, presidente do Tribunal de Contas do município do Maçônico do Estado do Rio de Janeiro, é contador com atuação há mais de 40 anos na área de departamento contábil,
auditor, funcionando em uma auditoria, uma empresa de auditoria independente. Perito judicial, com atuação em varas cíveis, vara da Fazenda Pública, vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O nosso irmão Loureiro é membro da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Jerusalém, número 3.807, da qual é filiado desde 2 de julho de 2015. Foi iniciado na loja Fratellanza Italiana em 29 de setembro de 1998, elevado em 28 de setembro de 89, exaltado em 3 de março de 1990 e instalado em 22 de junho de 1995. Como título, ele é portador do título de Benemérito da Ordem. O nosso irmão Ricardo Leite Peixoto é advogado, tendo funcionado durante muitos anos no sistema Petrobras. O último cargo desempenhado foi na área de inteligência e segurança corporativa. É perito grafotécnico com especialidade em falsidade documental. O nosso irmão Álvaro Ricardo é pertencente à loja Arautos da Nova Era, número 2.393, na qual foi iniciado em 18 de fevereiro de 2006, elevado em 28 de julho de 2007, exaltado em 31 de outubro de 2007, instalado em 4 de junho de 2011 e é membro do Tribunal Eleitoral Maçônico desde 2015. E é com a presença desses 3 poderosos irmãos que nós daremos início a esta noite de debate. Agradeço por mais uma vez, em nome do grão-mestrado, a todos os irmãos aqui presentes. Passaremos a palavra ao nosso irmão José Maria Campelo para as suas considerações. Por favor, meu irmão Campelo. Campelo, nos escuta? Campelo, seu microfone está fechado. Você precisa abrir o seu microfone. Campelo, seu microfone está fechado. Voltou a ser fechado, Campelo. Agora saiu? Liberou? Agora sim. Já lhe ouvimos bem. Ok, obrigado. Obrigado pela apresentação, irmão. Nesse momento, eu gostaria de externar a nossa alegria de poder participar desse grupo de irmãos. Uma verdadeira constelação do irmão hoje aqui presente. Considerando a quantidade de autoridades reunidas aqui, eu gostaria de endereçar um meu especial agradecimento ao nosso eminente grão-mestre, irmão Aildo Virgínio, caro Bruno, com base nas honras que faço a esse, estendo a todos os membros do executivo que eu acompanho. Para não faltar com a igualdade a todos, eu vou me restringir a esses irmãos como sendo a maior autoridade hoje presente do Executivo, como também ao nosso irmão Pedro Bezerra, irmão esse hoje presidente da poderosa Assembleia Legislativa, aqui se faz representar como membro, como presença da nossa Assembleia. Também, nesse momento, estender o meu agradecimento aos meus pares, o nosso irmão, o venerável irmão Álvaro, como também ao venerável irmão João Carlos. Tendo dito isso, para não me prolongar mais, eu gostaria de adentrar um pouco que eu possa colaborar no dia de hoje
no sentido da importância dos tribunais na preservação e moderação de conflitos. Tem como? Eu ouço constantemente o questionamento de que, para que um tribunal onde a premissa basilar e para ingresso na nossa ordem sejamos livres e de bons costumes. Logo, numa visão simplista, torna-se antagônico justificar, numa primeira análise, a existência de um tribunal de justiça em nossa instituição. Porém, a análise simplista, como eu disse antes, ela tem alguns outros adjetivos. Se não vejamos, a maçonaria é uma escola de líderes em constante evolução e aperfeiçoamento, com características pertinentes de grandes homens, que se destacam na sociedade pela formação técnica, caráter, iniciativa e de grande saber cultural. Logo, é razoável e natural as divergências de opiniões, pontos de vistas ou convicções, fazendo-se necessário os códigos disciplinares maçônicos para regular nossa convivência, objetivando fundamentalmente o ordenamento jurídico como ferramenta para a moderação de conflitos e instrumento de direitos e obrigações. Daí vem a necessidade de se fazer presente o nosso poder judiciário em nossa ordem. Essa oportunidade que nós estamos tendo hoje é ímpar, no sentido de nós podermos ter acesso a todo o povo maçônico aos princípios elementares de direito, aonde norteiam a nossa ordem. Eu gostaria de aproveitar esse momento para destacar uma modificação que ocorreu em 2011, com a Lei 132, de 25 de setembro de 2012. Ela veio regulamentar lá o artigo 119A da Constituição do Grande Oriente do Brasil e instituiu, na nossa ordem, a Comissão Processante das Lojas, para abertura de processo administrativo, disciplinar contra seus membros e da outras providências. Nesse sentido, é importante que todos nós tenhamos a exata oportunidade que modificou a relação entre a loja e o tribunal, os irmãos e o tribunal. Porque o artigo 1º dessa lei, ela instituiu a comissão processante de primeiro grau de jurisdição para a abertura de processo administrativo, sendo a loja. Então, a loja adquiriu o status de primeiro grau de jurisdição, aonde determina o encaminhamento, providências do orador, quais são os posicionamentos e elementos indispensáveis para o oferecimento de uma denúncia. Ela norteia todo o procedimento jurídico de primeiro grau, fazendo com que o tribunal do BOB-RJ, o egrégio Tribunal de Justiça, retorne ao status de segundo grau de jurisdição, competente para apreciação do colegiado para julgamento dos recursos submetidos a ele do primeiro grau. Hoje, criando um ordenamento jurídico que visa garantir ampla defesa, assim como o devido processo legal, e também fazer com que a loja possa administrar os seus conflitos em primeiro grau,
fazendo com que a rigidez da justiça tenha ainda o acalento da família maçônica dentro de cada loja. A gente percebe que a grande maioria dos problemas que chegam até ao tribunal, e na maioria das vezes são devolvidos às lojas para cumprir essa regra, que passou a valer desde então, elas, após observada, grande parte delas não retornam ao tribunal, porque o conflito acaba sendo resolvido dentro da própria loja. O mal-entendido foi resolvido dentro da própria loja. Com isso, a gente percebe que existe uma antecedência ao processamento dentro da nossa ordem, que passou a valer dentro da própria loja. Eu aproveito esse momento para estender, e aí numa matéria, numa ocasião de um tempo até maior, a gente poder debater um pouco mais a respeito desse aspecto dessa lei, em função de que a gente pode tirar muito mais proveito, visando, lógico, como um instrumento de moderação de conflito, fazer com que a loja se aproveite desse instrumento que está disponível, essa ferramenta disponível, para que a gente possa ganhar, toda a ordem ganhar com esse benefício. Eu queria também aproveitar, eu sei que o nosso tempo é bem curto, já que tem mais dois outros companheiros que vão também palestrar, mas eu gostaria de fazer um pequeno ponto de situação do Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça Maçônico do Rio de Janeiro, a partir com algumas modificações que, a partir desse ano, foram implementadas para que criasse um pouco mais de dinamismo no nosso tribunal. Houve, a partir de novembro do ano passado, quando nós assumimos a administração, foi publicado, inclusive no boletim de novembro de 2019, o suporte disponível no Tribunal de Justiça diário, uma escala de juízes de plantão. Ou seja, hoje, o Tribunal de Justiça ele tem uma escala divulgada dentro do próprio blog de juízes que estarão de plantão para dar o suporte necessário a qualquer dos irmãos que venham se socorrer do judiciário de forma mais imediata. Também foi divulgado um calendário de sessões do ordinário do colegiado, já que as extraordinárias são à medida que se fazem necessárias. Foi feita uma reestruturação funcional da secretaria do tribunal, com a qualificação da mão de obra. Conseguimos profissionais oriundos da área de direito, reestruturando a mecânica, qualificando a mão de obra profissional. Passamos a digitalizar todo o acervo existente até aquela época. E, a partir de janeiro desse ano, a digitalização de todos os novos processos distribuídos. Hoje, todos os processos distribuídos eles já passam a ser digitalizados para que a gente possa, dentro de uma rotina de recebimento, autuação e sorteios automáticos dos processos, criar um funcionamento muito mais dinâmico dentro daquilo que a justiça precisa. Numa segunda fase, a implementação, numa segunda etapa, de informatizar o tribunal, proporcionando ao povo maçônico
Claridade processual na publicidade, transparência nos andamentos processuais e facilidade de consulta e acompanhamento das partes, em busca de melhorias ao nosso povo nacional. Sei que tem muito ainda a fazer, mas estaremos juntos, alinhados como estamos hoje, com o Executivo, com o Legislativo, em uma campanha de progresso por uma administração maçônica, obter aí um resultado que seja benéfico a todos. Meus irmãos, eu vou me limitar a esse ponto, para que eu dê a oportunidade aos demais irmãos que possam palestrar em seguida. Eu me ponho à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Eu agradeço ao nosso poderoso irmão José Maria Campelo. Eu devo aqui noticiar, porque ainda não saudei, o nosso eminente irmão Pedro Bezerra de Menezes, presidente da poderosa Assembleia Estadual Legislativa. Devo saudar o nosso irmão André Luiz Lima Storni Rocha, eminente procurador-geral do Grande Oriente do Brasil. Devo saudar também o nosso poderoso irmão Daniel Leão Quelete, nosso querido anfitrião, que tão bem sempre nos recebe, assim como o nosso poderoso irmão Gavioli, pela recepção e pela acolhida que tem tido conosco. Devo saudar também ao nosso irmão Eduardo Gomes de Souza, grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil no estado do Rio de Janeiro, o nosso poderoso irmão Valber Pinheiro, assessor do grão-mestre-geral da Ordem. A vocês todos eu agradeço imensamente, em nome do grão-mestrado, pela presença, pelo prestígio. Lembrando a todos que, tão logo termina essa reunião, às 20 horas, nós temos um outro encontro, uma palestra sobre o rito de York, um rito muito importante, tem crescido muito na maçonaria, não fluminense, mas na maçonaria nacional, lá com o nosso irmão, soberano irmão Múcio Bonifácio, o nosso irmão André Storni também. Agora passaremos a palavra ao nosso irmão Loureiro para as suas considerações. Meu irmão Loureiro, por favor, fique à vontade. Loureiro. Loureiro. A gente não está ouvindo o seu microfone, meu irmão. Não está me ouvindo? Agora sim. Seja bem-vindo, meu irmão. A sua voz ficou baixa para mim aqui, mas está dando para ouvir. Posso falar? Loureiro, pode falar. Boa noite, meus irmãos. Inicialmente, registrar a minha satisfação de estar aqui diante dessa plateia, né, virtual, de tão importantes irmãos, né, autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Então, nesse momento, eu gostaria de saudar o meu eminente irmão Aildo Virgílio Carolino, nosso grão-mestre geral, também o nosso eminente irmão Pedro Bezerra, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e demais autoridades se sintam devidamente cumprimentadas. Boa noite aos meus demais irmãos. Bom, o tema hoje é a importância dos tribunais na prevenção e moderação de conflitos. Os irmãos, antes de entrar diretamente nesse assunto, eu gostaria de fazer uma breve apresentação de como é o nosso Tribunal de Contas do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro. O nosso tribunal ele é formado por 9 membros, que são chamados de conselheiros, membros esses que são indicados 1/3 pelo grão-mestre do GOB-RJ e 2/3 da poderosa Assembleia Estadual Legislativa. Então, dos 9 irmãos, 6 irmãos são indicados pela APAEL
e 3 irmãos pelo GOB-RJ. Muito bem. O mandato desses irmãos é de 3 anos. 3 anos para cada irmão. E como é feito o nosso trabalho lá no Tribunal de Contas do GOB-RJ? Nós fazemos uma semelhança com uma auditoria interna, porque nós verificamos as contas, a parte financeira, a parte documental do GOB-RJ, a patrimonial também, e tudo isso porque a responsabilidade disso é pela PAEL, mas que é feito através do Tribunal de Contas do Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro. Então, como é feito o nosso trabalho em si? Eu estou dizendo isso tudo, meus irmãos, porque, muitas das vezes, embora o quilate dos irmãos aqui presente é muito alto, mas é sempre bom a gente lembrar que pode ser que exista algum irmão que não esteja familiarizado com o funcionamento do Tribunal de Contas. Nós recebemos o material, os balancetes mensais, oriundos do contador, né, que é contratado pelo GOB, e, juntamente com esses balancetes, a gente recebe toda a documentação, tanto do GOB-RJ, quanto da Mútua Maçônica, como da PAEL e como do Tribunal de Justiça Maçônico. Todas as despesas, as contas desses órgãos aqui citados, eles são colocados à nossa disposição para que a gente faça uma análise. Evidentemente que isso não é uma auditoria ao pé da letra, não é. Primeiro que a gente está numa instituição onde já foi dito pelo nosso irmão Campelo, é até difícil entender o porquê do tribunal, né? Não deveria existir, né, meu irmão? Mas sempre que existe o diálogo entre 2 pessoas, ali pode ser gerado um conflito. Então, os conflitos podem não ser sempre negativos. Na maioria das vezes, esses conflitos representam briga, desentendimentos, mas também nós temos conflitos que são positivos. Por exemplo, quando dois membros de uma determinada instituição, como a nossa, ou de uma empresa, eles têm pontos de vista divergentes e que, às vezes, a colocação desses 2 pontos divergentes pode chegar a uma solução que venha promover o crescimento da instituição, da empresa. Então, nem todo conflito ele é negativo. E a moderação, como é que funciona? Bom, então a moderação foi exatamente o que o nosso irmão Campelo, com muito brilhantismo, falou, é a gente dar a dosagem para que o entendimento entre as partes divergentes elas possam chegar a um denominador comum. O tribunal não julga ninguém, o Tribunal de Contas não tem esse papel de julgar, né? Não tem o papel de juiz, nós não julgamos, a gente apenas analisa e damos o nosso parecer. Então, de que forma o Tribunal de Contas pode trabalhar na prevenção de conflitos? Como que seria isso, a prevenção de conflitos? Meus irmãos, embora todo esse carisma da instituição, toda essa egrégora da instituição, a união dos irmãos, mas existem momentos bastante críticos na nossa instituição. Principalmente, podemos citar o momento eleitoral. O momento eleitoral ele é crítico não só para o Tribunal Eleitoral, para as lojas, para o Tribunal de Justiça, mas também para o Tribunal de Contas do GOB-RJ. Por quê? Nós, os conselheiros do tribunal, temos que ter uma preocupação muito grande para não sermos usados, né, como palanque para candidatos aos cargos na administração do GOB. Isso já aconteceu anteriormente, né? Nós temos essa preocupação de não... Irmãos chegam com questionamentos que a gente percebe que não vai trazer nenhum tipo de engrandecimento para a instituição e que é visando simplesmente ter subsídios ou ter, numa linguagem chula, munição para as suas campanhas políticas. Então, nesse momento, o tribunal mantém o seu sentido de sigilo das informações, né? A gente não é um tribunal fechado para quem tem condição de ter acesso às informações.
Nem todo mundo, ao mesmo tempo, e tudo pode ter acesso ao tribunal, embora o nosso regime é bem democrático, todo irmão que quiser participar das nossas sessões lá, dos nossos trabalhos, as portas estão abertas e a gente mostra, tira as dúvidas, enfim. Esse trabalho de prevenção, ele é extremamente importante, porque se o irmão não encontra respaldo para obter do Tribunal de Contas subsídios para aqueles pensamentos dele que podem não ser nem muito maçônicos, né, mais ligados às mazelas do mundo profano, o tribunal está fazendo uma prevenção de conflitos. Está fazendo uma prevenção de conflitos. É importante mencionar a característica do nosso tribunal, do GOB-RJ. Os membros do Tribunal de Contas do GOB-RJ, eles têm uma característica diferente, porque é um corpo que precisa ser altamente técnico. Porque ali nós vamos analisar notas fiscais, documentos, lançamentos bancários, a condição de pagamentos em atraso, juros, a qualidade da informação que está sendo passada para a contabilidade, enfim. E como o escritório de contabilidade não faz, ele faz, pelo menos até agora, no nosso trabalho, o escritório de contabilidade ele tem servido como um órgão de registro das operações. Mas não existe ali uma filtragem da qualidade dessas informações. Então, quando chega ao tribunal, a gente faz um pente fino e adequa todos os documentos ao exigido pela legislação para que o trabalho do GOB-RJ tenha a qualidade que merece. Muito bem. Isso, às vezes, não é tão simples de ser feito. Por quê? Porque hoje a instituição tem uma carência com relação a irmãos atuantes na área de contabilidade. A gente tem certeza que existem vários irmãos que têm essa qualificação, mas a disponibilidade não, porque o trabalho do contador é um trabalho muito exigente, o tempo é muito curto para os profissionais que trabalham na contabilidade, a velocidade como as regras fiscais acontecem, fica muito difícil o profissional ainda dispor do seu tempo para dedicar à instituição, uma vez que o nosso trabalho ele é realizado em horário comercial, porque ele precisa ser realizado dentro das instalações do GOB. E o GOB, às 7 horas da noite, ele encerra suas atividades. Então, todo o trabalho é feito no horário comercial, o que os irmãos que estão no tribunal precisam sacrificar o seu tempo do mundo profano, profissional no mundo profano, para servir a instituição. E pela qualificação dos irmãos, acontece determinadas situações de irmãos permanecerem mais tempo no tribunal do que normalmente em outros órgãos da administração acontece. Por exemplo, eu tenho 21 anos de Tribunal de Contas. Há 21 anos eu estou servindo a maçonaria do Rio de Janeiro na condição de membro do Conselho antigamente Conselho de Contas e hoje Tribunal de Contas. Há 21 anos eu estou dedicando o meu tempo à instituição com o maior prazer, com uma satisfação muito grande, dando à instituição um pouco daquilo que ela me ofereceu desde que eu iniciei há 32 anos atrás. Muito bem. Então, tem outros conselheiros lá com 10 anos, alguns com 7, alguns com 6, e outros com 1 ano, enfim. Por que acontece isso? Meus irmãos, nesse meu tempo todo de tribunal, quando existia a exoneração de algum irmão, sempre a pedido, nunca houve uma exoneração pelo grão-mestre, sempre a pedido do próprio conselheiro, essa vaga ficava livre sem ser ocupada por muito tempo. Tivemos, num passado bem recente, vagas que ficaram mais de 1 ano disponíveis e que não eram preenchidas, apesar do empenho do Tribunal de Contas em solicitar ao grão-mestre, solicitar à APAEL, solicitar ao secretário de Finanças, solicitar aos membros da comissão da APAEL, né? E as vagas não eram preenchidas porque não se encontrava irmãos disponíveis para isso. O que eu quero dizer com isso? Que
essa longa permanência no Tribunal de Contas não quer dizer que nós lá, que é o meu caso, eu tenho 21 anos, que nós estamos tirando vaga de algum irmão que queira lá estar doando o seu trabalho, porque as vagas existem e não são preenchidas. Então, não existe uma carência de atender a irmãos que querem trabalhar para a instituição. Todos nós temos esse pensamento de trabalhar para a instituição, né, em agradecimento, mas não tem, pelo menos a gente não percebe isso com relação ao Tribunal de Contas. Isso tem que ficar bastante caracterizado para não gerar a sensação de que a gente está lá agarrado ao cargo, está lá não querendo, está apaixonado, está totalmente dominado pela ilusão das alfaias, do cargo, enfim, nada disso, não é nada disso, meus irmãos. A gente está ali, pelo menos eu falo em meu nome, não posso falar em nome dos outros conselheiros, nesse tempo todo eu nunca pedi a nenhum grão-mestre que me indicasse ou me reconduzisse. Eu não quero falar da minha pessoa, mas essa é o caso. O dia que o grão-mestre não quiser mais, simplesmente não precisa me nomear, que eu estarei feliz da vida, vou continuar a minha vida maçônica, como tenho feito até hoje. Bom, então eu já dei um exemplo para vocês do que é a prevenção que o tribunal faz, da moderação que o tribunal faz, mas eu preciso agora dar um exemplo do que está acontecendo hoje no nosso tribunal. Durante todo esse período que o tribunal tem funcionado, pelo menos quando eu estou lá, há 21 anos, nós passamos momentos muito turbulentos na vida da maçonaria do Rio de Janeiro. Tivemos intervenção, tivemos dificuldades, muitas dificuldades. E o tribunal, juntamente com a PAEL, juntamente com o próprio grão-mestre, a gente lutou para que todas essas divergências, né, esses conflitos, acabassem, e o tribunal teve um papel importante, ajudado pela Comissão de Finanças da PAEL, que participava das nossas reuniões, e do próprio presidente da PAEL, na época, o nosso irmão Luiz Carlos, o nosso irmão Thales, participaram bastante aí desse momento. O nosso irmão Jason, que foi substituto aí durante um período, também participava conosco das nossas reuniões e do nosso entendimento para que nós pudéssemos achar um rumo certo para os trabalhos da maçonaria do Rio de Janeiro. Ocorre, meus irmãos, que esse momento de hoje é um momento de festa, mas é um momento de responsabilidade. Quando a gente é chamado para falar sobre o tema a importância dos tribunais na prevenção e na moderação do conflito, existe uma responsabilidade do nosso tribunal, responsabilidade essa a mim, delegada pelos membros do Conselho, para que a gente traga a nossa dificuldade para fazer a prevenção e para fazer a moderação dos fatos que estão acontecendo atualmente com o nosso tribunal. O nosso tribunal, desde a posse da nova administração, da poderosa Assembleia e também do Grande Oriente do Brasil, vem percebendo que todo aquele trabalho anterior, mesmo no momento de crises terríveis, né, que nós passamos, da intervenção, etc., os irmãos já conhecem essa história, não preciso ficar aqui repetindo, a gente tem percebido que todo aquele trabalho está desmoronando. Por que está desmoronando? Está acontecendo uma ingerência injusta e indevida dentro do tribunal pelo nosso poder legislativo. Está acontecendo isso, meus irmãos. Infelizmente, é uma realidade. Aquela união que existia, hoje ela está sendo tratada de uma forma que está causando bastante aborrecimento para os membros do nosso tribunal. Como exemplo, aconteceu a convocação via telefônica, quer dizer, nada institucional, de alguns membros do nosso tribunal, de alguns conselheiros individualmente, para ter reunião com a mesa diretora da PAEL para discutir diretrizes, novas diretrizes. Isso foi o que foi falado. Mas como pode convocar um irmão isoladamente
um irmão isoladamente ou em dupla, para ir conversar novas diretrizes sem convocar o presidente do tribunal. As portas do tribunal sempre estiveram abertas. O Tribunal de Contas é ligado ao Poder Legislativo. Então, e nós temos um regulamento interno que prevê que nenhum irmão individualmente responde pelo tribunal, a não ser o seu presidente. Enfim, isso causou um mal-estar muito grande, Aconteceu simultaneamente a isso uma ameaça aos membros do Tribunal de Contas, ameaça de não recondução ao cargo de conselheiro, como se, como eu disse anteriormente, nós estivéssemos ali agarrados ao cargo. Pelo contrário, nós estamos servindo à instituição. Então, existiu uma ameaça de não recondução dos membros do tribunal, e essa ameaça está se realizando. Já houve a recusa do irmão que era o vice-presidente, irmão atuante, com 8 anos de Tribunal de Contas, sem nenhuma explicação, o pedido de recondução dele foi negado. Atualmente, agora, coisa de 15 dias atrás, ou uma semana, não sei, foi recusado também, novamente, uma indicação do grão-mestre para a recondução de um membro do Tribunal de Contas, membro esse, um contador ativo, um profundo conhecedor da legislação tributária, um irmão completamente operativo, totalmente operativo, disponível, largava suas obrigações em Niterói para vir para o Rio de Janeiro, para se oferecer o seu trabalho, e sem nenhuma razão esse irmão foi negado a sua recondução. Existe uma fala de que essa não recondução seria para renovar o tribunal. Mas, como eu registrei antes, como renovar se as vagas estão em aberta desde janeiro e não são renovadas? Quer dizer, se nós já temos 2 vagas disponíveis, agora a gente proíbe mais um irmão ativo de atuar no tribunal e não tem ninguém indicado, não tem outro indicado. Então, esse argumento não é muito aceitável pelos membros do Tribunal de Contas. É muito triste, meus irmãos, eu ter que estar registrando isso aqui, não gostaria de estar fazendo esse papel, mas hoje a sensação que existe dentro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro é que está havendo um desmonte do tribunal. A gente não sabe o motivo, a gente não sabe, a gente quer acreditar que seja para melhorar o tribunal, e estamos todos nós à disposição para que, a hora que precisar, ceder os nossos cargos, entregar os nossos cargos, isso não tem nenhum problema para nenhum dos membros do tribunal, e nós estamos lá trabalhando. Então, a gente acredita que essa mudança, embora sendo feita de uma forma pouco elegante, pouco maçônica, não deveria acontecer. Então, é muito triste, mas eu precisava registrar isso em nome do bem-estar da instituição. Por que irmãos tão abnegados, tão dedicados, estão sendo recusados? Esse último, como eu disse, um profissional competente, atuante, atualizado com a legislação, extremamente importante para o tribunal e para a maçonaria, foi simplesmente negado a recondução desse irmão, quando existem vagas. Então, meus irmãos, é muito triste isso, até é assustador, porque essa recusa não cumpriu aquilo que estava na Constituição, que precisa passar no plenário para ser recusado. Não, foi recusado. A gente sabe que o plenário da APAEL está fechado, né? As atividades estão todas fechadas, mas nós perdemos um membro ativo do nosso tribunal e não sabemos o motivo disso. Bem, então, meu Loureiro, eu gostaria aqui, em nome de todos os participantes, de agradecer aí a sua participação. Os irmãos percebem que cada um dos tribunais e cada um dos debatedores de alto nível tem aí as suas peculiaridades, os tribunais têm as suas peculiaridades, assim como nós encontramos já na noite de hoje o nosso irmão José Maria Campelo, demonstrando as dificuldades que também encontrou e as saídas que tem buscado para fazer o seu tribunal progredir. Nós temos aqui o nosso irmão Loureiro, também com as suas agruras, eu não tenho dúvida absoluta que o intuito de todos é pelo bem maior, e às vezes
Se um ou outro percalço acontece, alguma pedra no meio do caminho, seguramente, em nome das nossas fraternais relações, isso será, no futuro brevíssimo, superado, eu não tenho dúvidas disso. Afinal, somos todos homens livres e de bons costumes e de bem. E é com essas palavras que eu passo ao nosso irmão Álvaro Ricardo Leite Peixoto, que também assumiu um tribunal da qual eu já tive a honra de presidir, também após um período eleitoral, também com outras agruras aí. Nós queremos lhe ouvir, irmão Álvaro, para as suas considerações. Boa noite aos eminentes grão-mestre adjunto, Aildo e André. Boa noite às autoridades convidadas presentes aí ao nosso evento. Boa noite ao povo gobiano e os demais que nos assistem. Agradeço imensamente a oportunidade do convite para que possamos, neste momento tão difícil para todos nós, colaborar da melhor forma possível para que busquemos aí um GOB conforme aí o intuito da chapa vencedora, um GOB RJ forte e atuante. Isto posto, não posso deixar de registrar a minha solidarização com as famílias maçônicas que perderam entes queridos devido ao terrível coronavírus, em tempos sombrios desta pandemia. Momento difícil para toda a maçonaria como um todo. Então, adentrando ao nosso tema, inicialmente, podemos falar dos preceitos legais da Justiça Eleitoral Maçônica, que são instituídos pela Constituição Federal do GOB, a Lei número 153, de 8 de setembro de 2015, bem recente, né, que é o nosso Código Eleitoral Maçônico, e o nosso RGF. Importante, então, ressaltar o artigo 3º deste Código Eleitoral Maçônico, onde este registra que são órgãos da Justiça Eleitoral Maçônica o Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Eleitoral, os tribunais eleitorais maçônicos dos estados e do Distrito Federal e as oficinas eleitorais. Este item, oficinas eleitorais, é de uma extrema importância. Por quê? Constituem as oficinas eleitorais as lojas compostas em sessão eleitoral pelos maçons com direito a voto. Ou seja, neste momento, nasce a primeira instância do nosso processo eleitoral. A loja maçônica ela é considerada como uma primeira instância que tem na imagem do seu orador o fiscal da lei, ou sendo em oficina eleitoral, exercida por qualquer mestre maçom presente à sessão. Então, que todos tenham essa visão da importância da loja, da oficina eleitoral formada, que é a loja maçônica. Ali podem, como bem registrou o nosso irmão Campelo, presidente do Tribunal de Justiça, podem ser resolvidos muitos problemas que não cheguem aos tribunais. Ali podem ser impugnados atos e aceitos, fiscalizados pelo orador e aceitos pela administração da loja ou pelo venerável mestre, que não chegará aos nossos tribunais. É uma coisa importante que temos que colocar, porque ocorre constantemente também, é que o Tribunal Eleitoral Maçônico ele não tem o caráter consultivo. Ou seja, o Tribunal Eleitoral não é um órgão consultivo. Logo, não cabe legalmente a realização de qualquer tipo de consulta relativa a um ato processual, a um ato eleitoral,
seja ela realizada por e-mail, por protocolo ou até mesmo por telefone. A orientação que nós damos é para que o orador de cada loja participe juntamente com a loja e ali fiscalize e dê as devidas orientações. O Tribunal de Justiça está ali prestes para os julgamentos e não para as consultas, né? Isso, como exemplo, no tempo que eu estou no tribunal, desde 2015, incessantemente chegam consultas. E ficamos numa situação muito delicada, porque não devemos exercer esta função. E peço desculpas se alguma loja tentou isso e não houve a respectiva resposta, mas principalmente por força da lei, por força da nossa regra, que nos impede de ser um órgão consultivo. E, voltado ao tema, que é a importância dos tribunais, né, na prevenção e mediação de conflitos, é importante registrar que o Tribunal Eleitoral tem uma grande preocupação com a celeridade dos atos processuais. Como bem dito também pelo nosso irmão presidente do Tribunal de Justiça, irmão Campelo, nós estamos fazendo algumas modificações, a começar pela nossa reestruturação da nossa secretaria, onde hoje temos membros que já são um irmão e até mesmo um funcionário do GOB que tem experiência no mundo da justiça. Isso melhorou e vai melhorar muito ainda o nosso processamento. Estamos fazendo também uma digitalização de todos os processos, o que faz com isso que tenhamos celeridade, que tenhamos precisão, que tenhamos uma conjuntura, um entrosamento entre todos, o interessado, que é a loja, os juízes do tribunal e o Ministério Público, que está ali ao nosso lado, para que possamos exercer da forma mais eficiente possível as decisões inerentes ao Tribunal Eleitoral. Em que pese outro assunto importante, que acho que deve ser colocado, em que pese a Resolução 01 de 2020 do Supremo Tribunal Eleitoral, do GOB, em que veio a adiar as eleições previstas para este ano, das lojas em torno de, se não me falha a memória, em torno de 30 lojas, 30, 40 lojas, que fariam eleições das suas administrações este ano. Hoje, ressaltar que o Tribunal Eleitoral já trabalhou numa instrução normativa onde nós tentamos reduzir a burocracia, diminuir a quantidade de anexos e simplificá-los. Por que isso? Muitas vezes, quando recebíamos pedidos de homologações de eleições extemporâneas ou até mesmo eleições ordinárias, nós verificávamos que alguns anexos eram preenchidos de forma totalmente equivocada. Então, essa instrução normativa 01, que, lamentavelmente, devido à pandemia, não tivemos como aplicá-la, né, nessas eleições, com certeza ela vai ficar ainda extensiva para as próximas eleições. E talvez até melhorada mais um pouco. Não somente a questão da digitalização desses processos, é importante registrar que, num futuro breve, é a intenção do tribunal nós termos todo o processamento de forma eletrônica, ou seja,
a loja terá acesso ao processo da parte que lhe compete, os juízes e qualquer lugar que estejam poderão também acessar o processo para qualquer decisão imediata, e o Ministério Público também da mesma forma. Essas são as intenções do Tribunal Eleitoral para que nós possamos dar uma eficiência não somente às eleições extemporâneas, como também nas eleições ordinárias. E uma outra coisa que não devo deixar de registrar é que deixamos aqui o convite para que qualquer maçom que queira assistir, presenciar uma sessão do Tribunal Eleitoral, o nosso tribunal está aberto, desde que o irmão esteja devidamente caracterizado e travestido com o seu traje maçônico. É muito importante para que os irmãos possam saber como é o funcionamento do Tribunal Eleitoral. E, diante disso, entender e até nos ajudar, fazendo com que os processos venham de uma forma mais polida, que venham de uma forma adequada às regras, para que nós, os juízes e o Ministério Público, não tenhamos muito o que requerer de exigências ou outras coisas mais. E esse convite é principalmente para os irmãos oradores. Os irmãos oradores, eles têm um papel fundamental no nosso processo eleitoral. É muito importante para que todos façam a leitura assídua da Lei número 153, para que ajude a loja a fazer uma eleição de forma correta. Eu digo isso porque exemplos que nós temos é que muitas vezes chegam até o tribunal solicitações de homologações de eleições, as quais sequer, homologações de eleições extemporâneas, que sequer foram autorizadas pelo Tribunal Eleitoral, conforme parágrafo 1º, artigo 66 do Código Eleitoral Maçônico. Então, toda eleição extemporânea, quando há a sua necessidade, tem que haver a autorização do Tribunal Eleitoral para fazê-la. E o que ocorre é que, talvez não queiram entender como uma agressividade, mas talvez por negligência, essas lojas encaminham para o tribunal pedidos de homologação que sequer houve a autorização. Então, é nesse ponto que nós enfatizamos a necessidade das lojas terem oradores atuantes e que tenham em mente o Código Eleitoral. Se não tenham em mente, tenham ao lado o Código Eleitoral, para que possam orientar e até fiscalizar esse trabalho, para que chegue em nosso tribunal da forma adequada, da forma da forma perfeita para haver o julgamento e a homologação daquela eleição. Meu irmão Uma outra Álvaro. coisa importante, meus irmãos. Meu irmão Álvaro. Pois não. Eu vou pedir para que você conclua, seja breve, porque a maioria das pessoas aqui, a gente está vendo aí agora um convite ao vivo, que às 20 horas terá o nosso soberano grão-mestre, juntamente com o nosso irmão André Storni. Então, como a gente já avançou um pouquinho no nosso tempo, eu vou pedir que o irmão conclua em 2 minutinhos, para que a gente possa avançar nossos trabalhos e não prejudicar o pessoal que quer ir para o outro trabalho. Perfeito. Então, só a última coisa que eu gostaria de registrar
é que muitas vezes também chegam pedidos de eleição extemporânea e não são observados ali que existe, justamente, desculpa, no parágrafo 1º do artigo 66 do Código Eleitoral, é que se a vacância definitiva se der antes da metade do período, deverá ser solicitada eleição extemporânea ao Tribunal Eleitoral. Porém, se a vacância definitiva se der após a metade desse período, o substituto legal deverá assumir o cargo e somente será feito o registro na Secretaria da Guarda dos Selos para aquela alteração do cargo da loja. Finalmente, a todos, é importante ressaltar que o Tribunal Eleitoral está à disposição de todos, sejam lojas ou o povo maçônico, e para que as demandas eleitorais sejam realizadas da melhor forma possível. Havendo qualquer dúvida, desde que não seja de caráter consultivo, relativamente aos processos, nós estamos à disposição para esclarecimentos do que for necessário e possível, podendo ser utilizado o e-mail tem@gob-rj.org.br. Então, é só isso, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado a oportunidade, tenham uma boa noite e um abraço fraterno. E meu irmão, mais uma vez eu lhe agradeço, e a gente está agora abrindo a perguntas. Eu tenho o irmão Augusto César Pimentel querendo fazer uma pergunta. Meu irmão Augusto César, por favor, a qual dos palestrantes e qual é a sua pergunta? Meu irmão Augusto César. Augusto César, por favor, sua pergunta. Meus irmãos, lembrando... Boa noite a todos, saúdo todas as demais autoridades maçônicas. Com relação à mediação de conflitos, eu fui testemunha que o Tribunal de Contas e os outros tribunais, tanto o eleitoral quanto o maçônico, sempre tem um papel importante na prevenção e solução desses conflitos. Como pode ser feito para ampliar a independência desses tribunais, aperfeiçoando a sua capacidade de ter autonomia para defender o principal interesse nosso, a jurisdição do GOB do Rio de Janeiro, no âmbito da maçonaria fluminense? Essa é a minha pergunta, dirigida ao irmão Campelo, por favor. Meu irmão Campelo, seu microfone continua fechado. Você precisa abrir o microfone para responder, meu irmão. Meu irmão Campelo. É que eu não consigo abrir seu microfone por aqui, meu irmão. Consegui. Eu esqueci de detalhe. Repita. Não, ok. Eu estava ouvi bem e vou complementar. Eu agradeço a oportunidade até de poder esclarecer a respeito desse assunto e faço aqui um comentário bem específico. Na realidade, quanto à independência, eu vejo hoje a independência dos poderes plenamente exercida. Hoje nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário trabalhando em uma única linha, respeitando-se o limite de cada uma delas. Vivemos hoje num momento de plena harmonia e participação.
Hoje, se eu tivesse mais tempo, talvez eu iria estar rendendo aqui agradecimentos ao nosso eminente grão-mestre, tanto quanto o grão-mestre adjunto, pelo apoio independente que dão ao tribunal. Seja o suporte necessário, todos eles até hoje, foi nos dado de forma colaborativa. O tribunal hoje ele funciona com informações, alimentando informações ao executivo, tendo em vista que estamos dentro das instalações do executivo, e a harmonia de informação ela tem que ser privilegiada no sentido de que seja dado publicidade ao máximo de todos os atos do tribunal. Então, assim, a harmonia hoje e a independência, ela é plena. Ela é plena no sentido de que você tem um limite de respeito de todos os representantes, tanto do executivo quanto do legislativo, e mantendo-se a independência no respeito mútuo do limite de poder de cada um deles. Eu diria que, complementando a sua pergunta, há muito que se fazer para melhorar. E isso a gente vem trabalhando gradativamente para fazer essas melhoras. A gente verifica que, quando o nosso irmão fez um comentário a respeito da dinamização do tribunal, é um trabalho feito a várias mãos, porque eu preciso da Assembleia para alimentar, me mandar pessoal competente para assumir os cargos de juiz. Eu preciso do Executivo para que me forneça condições financeiras de poder propiciar acomodações, investimentos. Essa relação de crescimento, hoje, ela vem fortalecida a cada dia. E eu aproveito a oportunidade, inclusive, para agradecer aos meus pares dos poderes executivo e legislativo no apoio, no dinamismo e no respeito a essa independência que é feita a cada dia. Muito obrigado. Ok, meu irmão, eu queria agradecer pela sua resposta. Com o adiantar da hora e devido ao evento que teremos mais tarde, nós não vamos para mais perguntas. As perguntas ficam no chat e nós responderemos prontamente. Eu quero lembrar a todos que o nosso primeiro ciclo de debates União e Comprometimento continua amanhã, 24/6, um grande dia com o tema Maçonaria pós-pandemia. Os nossos amados irmãos Daniel de Leão Quelete, grão-mestre adjunto do GOB São Paulo, e o nosso amantíssimo soberano Múcio Bonifácio Guimarães, grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso eminente grão-mestre Aildo Carolino, para que ele possa fazer as suas considerações finais sobre o evento de hoje e encerrar o evento em momento oportuno. Meu eminente grão-mestre, a palavra é sua. Seu microfone está fechado, meu eminente. Você só precisa abrir o microfone. Ok. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez aos nossos palestrantes, ou seja, o nosso poderoso irmão Campelo, poderoso irmão João Carlos, poderoso irmão Álvaro, que não está ouvindo? Eu não estou ouvindo você, Marco Aurélio. Meu eminente, estou ouvindo normalmente. Eu acho que só o nosso irmão Thales está com problema. Eu estou lhe ouvindo normalmente. Posso prosseguir? Pode prosseguir, todos estão ouvindo, sim. Meu irmão Thales, você pode então, melhorar. Como eu estava dizendo, eu estou cumprimentando aos palestrantes que fizeram belíssima análise do seu mistério. Achei muito interessante
cada um à sua maneira, cada um buscando apontar determinadas questões relativas ao seu tribunal, e me parece que foi muito esclarecedor em todos os aspectos. Gostaria também de cumprimentar mais uma vez aos nossos poderosos irmãos Quelete, e já agradecendo também poderoso irmão Gavioli por ter nos permitido, nos ajudado nessa tarefa. Eu cumprimento o nosso poderoso irmão André Luiz Rosa, nosso grão-mestre adjunto, pelo trabalho incessante. Eu cumprimento também ao nosso eminente presidente da poderosa Assembleia Estadual Legislativa, Pedro Bezerra de Menezes, bem como também o eminente André Storni, procurador-geral do Grande Oriente do Brasil, e cumprimento ao nosso poderoso irmão mediador aqui, colaborador, Marco Aurélio, secretário de Comunicação e Informática, nas pessoas das quais eu cumprimento a todos os demais irmãos, para que nós possamos falar um pouco sobre o que já foi dito aqui por esses três participantes, muito importante para nós. A pergunta é sempre essa: como, efetivamente, nós podemos trabalhar nessa moderação, prevenção e moderação de conflitos? Já foi falado aqui. Eu penso que, quando estamos falando em moderação, moderar conflitos, eu entendo que pode ser também considerado aí como o ponto de equilíbrio. Esses órgãos são, para mim, o ponto de equilíbrio entre os outros poderes, ou seja, executivo e legislativo. É como eu costumo dizer que o orador é na sua loja. No caso aqui, institucionalmente falando, esses três tribunais são efetivamente moderadores, no momento que eles procuram cumprir de maneira independente, de forma eficiente e ágil, o seu mistério. É preciso que nós os deixemos trabalhar. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar o nosso eminente irmão Eduardo Gomes de Souza, nosso grão-mestre honorário, nosso amigo. Muito obrigado, meu querido irmão Eduardo. Quando nós falávamos, um tempo atrás, no resgate do protagonismo do Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, nós estávamos também pensando não somente na participação dos nossos irmãos da jurisdição, mas, sobretudo, da harmonia entre os poderes e dos seus órgãos. E aí, eu me refiro à APAEL, me refiro ao Tribunal de Justiça maçônico, Tribunal Eleitoral maçônico e também o Tribunal de Contas. Evidentemente, sem a harmonia desses poderes e demais órgãos, nós não chegaremos a alcançar aquilo que é desejado por todos os irmãos da jurisdição. Uma harmonia sólida, bem como uma gestão moderna, uma gestão eficiente, uma gestão participativa, e não jamais uma gestão impositiva. O que nós buscamos é uma gestão participativa e não impositiva. E aí, eu rogo a todos esses irmãos envolvidos nessa gestão do Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro,
que colaborem para que possamos juntos alcançar tudo aquilo que os nossos irmãos da nossa jurisdição esperam de nós. Porque no momento que nós falharmos, no momento em que nós desviarmos do nosso objetivo verdadeiramente maçônicos, com toda certeza nós estamos sendo vistos e seremos cobrados um pouco adiante. E a história, com certeza, vai registrar. É exatamente isso que nós esperamos, que nós queremos, porque nós, na verdade, nós pensamos muito na harmonia, mas nós já vimos de bem longe. Nós conhecemos as histórias do Grande Oriente do Brasil no estado do Rio de Janeiro, seja pretéritas ou relativamente pretéritas, ou mais recente até. Nós já conhecemos. Então, nós sabemos exatamente os caminhos que, eventualmente, poderão não chegar a um lugar tão esperado e desejado por nós que amamos a maçonaria, que respeitamos os irmãos, nossas lojas, nossos órgãos. Nós que nos comprometemos a introduzir no Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, uma gestão moderna, uma gestão transparente, respeitosa, com limites formais. Mas, por outro lado, também, eu diria até, estou até meio embargado, mas eu diria uma participação que, juntos, que levássemos efetivamente ao Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, ao lugar que ele vem a merecer já há muito tempo. E já teve no passado, mas que recentemente nós, de uma forma ou de outra, nós desviamos desse processo e perdemos posições no nosso cenário nacional. Então, chegou a hora. Eu gostaria também de dizer a esses irmãos que, mesmo só agindo por provocação, os tribunais, eu me refiro a todos, são efetivamente, salvo o melhor juízo, o ponto de equilíbrio, repito, entre os poderes que sustentam a maçonaria. Por isso, eles merecem, e nós devemos apoiá-los para dar-los a autonomia e independência que eles precisam para fazer o seu trabalho, o seu mistério, com serenidade, com competência, com eficiência, sem correr qualquer risco de interferência. Daí, meus queridos e amados irmãos, daí a necessidade que a gente sempre cobra, naturalmente, não dos tribunais, e a começar pelo nosso executivo, de um quadro altamente eficiente. Nós temos que buscar cada vez mais um quadro altamente capacitado, independente e comprometido com a eficiência e o equilíbrio na composição de conflitos. Porque, se não tiver independência, dificilmente o conflito será resolvido. Não haverá composição de conflitos se não houver independência, autonomia no nosso mistério. Eu gostaria de finalizar falando um pouco também do nosso Tribunal de Contas. Eu
eu conheci muitos irmãos, inclusive da minha loja, que participavam, que presidiram o Tribunal de Contas. E eram bons tribunais. A composição era muito boa. Está aqui o nosso eminente grão-mestre, Eduardo, que não me deixa mentir. Eu sou mais jovem, mas eu acompanhei mais de perto. Eu tinha uma aproximação e eu observava, como sempre gostei de observar. Mas eu confesso aos meus irmãos que, ao longo desses anos que eu tenho acompanhado o nosso Grande Oriente do Brasil, no Estado de Janeiro, e em especial o Tribunal de Contas, anteriormente o Conselho de Contas, eu acredito que nunca tivemos um Tribunal de Contas tão eficiente como esse último que nós tivemos nos últimos anos. E que, infelizmente, não vou entrar no mérito, infelizmente, como já foi dito, ele está perdendo a sua capacidade de produzir eficientemente aquilo que nós precisamos para dar tranquilidade aos nossos irmãos, que é a observação, que é o registro, que é o aval de que as nossas contas estão corretas. Porque quando não estão, por uma razão ou por outra, falta um documento, não importa a razão, omissão, ou esqueceu, ou perdeu, eles não abrem mão de fazer as exigências devidas. Insistentemente. Para que nós não erremos. Esse tribunal é o nosso guardião. E eu me refiro, não é o guardião do grão-mestre, é o guardião institucional. É o guardião do Grande Oriente do Brasil, no Estado do Rio de Janeiro. E vejam, meus irmãos, as indicações são 2/3 da poderosa Assembleia Legislativa. São indicados 2/3, portanto, maioria. Se nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada, se nós estivéssemos pedindo, ou eles fazendo alguma coisa errada, com toda certeza, esses irmãos que foram indicados pela PAEL seriam os primeiros a não aceitarem. E eu gostaria de registrar também a esses irmãos que não foram indicados pelo Grande Oriente, ou seja, pelo grão-mestre, vêm realizando, independente, o trabalho que eles foram, para os quais, melhor dizendo, os trabalhos para os quais eles foram efetivamente nomeados, indicados seus nomes e nomeados. Então, eu falo isso com muita satisfação, e deixo aqui um registro de reconhecimento pelo trabalho realizado por esses irmãos. E que, infelizmente, como já foi dito, alguns desses irmãos, infelizmente, não foram ou não estão sendo reconduzidos. O que é uma pena, o que poderá ocorrer em um esfacelamento de um órgão extremamente importante para o sistema Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Não é um órgão do grão-mestre, é um órgão institucional, não é um órgão da PAEL, não é muito menos um órgão dos tribunais de justiça ou eleitoral. É um órgão institucional que zela pela saúde legal das contas do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro. Sabe, eu penso que deveria ser visto tudo isso com mais cuidado, com mais zelo, e que fosse tão somente levado em conta a competência de cada um na hora de ser analisado os seus currículos ou a sua recondução. E não
o fato, simplesmente, da recondução. A recondução é levada em conta, e isso o atual grão-mestre, o grão-mestre que vos fala, leva muito em conta isso. A meritocracia. Nós devemos levar em conta a meritocracia e não a repetição da recondução. Não importa. É possível que um determinado irmão, em qualquer órgão, em qualquer poder, não seja reconduzido. Apenas cumpra um mandato e não seja porque não se adaptou, porque não, enfim. E outros que poderão ficar ali porque prestam relevantes serviços à sociedade maçônica do Estado do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, é um registro. Por favor, eu não estou criticando, mas trazendo fatos que mereçam efetivamente uma reflexão de toda a comunidade maçônica do nosso Grande Oriente, do Estado do Rio de Janeiro. O que, na verdade, o que nós esperamos é que, apesar da contrariedade dos membros do nosso Tribunal de Contas, que eles não levem em seus corações qualquer tipo de insatisfação, que se mantenham tranquilos no exercício do seu mistério. E façam exatamente disso aí, até mesmo, ou que seja um limão, como diz, uma limonada, para que possamos caminhar juntos, porque não é o grão-mestre, mas o Grande Oriente do Brasil, instituição Grande Oriente do Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, precisa de vocês, precisa do trabalho de vocês, precisa da competência de vocês, precisa da proatividade positiva de cada um de vocês. E isso também, para finalizar, eu gostaria de estender aos meus presidentes dos nossos tribunais, meu irmão, poderoso irmão Álvaro e poderoso irmão Campelo, e parabenizar pelo trabalho que vocês estão realizando, que vocês estão implantando nos nossos tribunais. Isso é motivo de orgulho, porque nós só cresceremos, só seremos referência, como é o desejo de todos nós, maçons do Grande Oriente do Brasil no Estado de Janeiro, se nós pudermos contar com todos vocês, com as instituições maçônicas do Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, nas pessoas dos seus dirigentes. Vocês costumam dizer o seguinte, vocês falam e fazem. E, normalmente, vocês fazem aquilo que vocês falam. Isso é muito bom para nós. O importante é fazer aquilo que nós falamos. Em nenhum momento, um ano que nós estamos completando, eu deixei o grão-mestre, tá? O grão-mestre, deixou de atender a qualquer solicitação de qualquer dos poderes. Em nenhum momento, em respeito e consideração a esses dirigentes, que nos são tão caros, sobretudo para o trabalho que nós pretendemos, ou as realizações que nós pretendemos entregar aos nossos maçons da nossa jurisdição. Dito isto, eu encerro agradecendo mais uma vez, pedindo desculpas pela forma como a gente falou, um tanto quanto emocionado, mas triste por alguns acontecimentos que não deveria estar acontecendo entre nós, mas que a gente, muitas das vezes, não tem como deixar de dizer e deixar de registrar. O nosso desejo efetivamente é a harmonia entre os poderes e órgãos do Grande Oriente do Brasil no Estado de Janeiro. Sem essa harmonia, nós não chegaremos a nenhum lugar. Não chegaremos muito longe.
e o nosso compromisso não é um compromisso político, não é um compromisso de campanha agora, é um compromisso de fazer, de deixar, após o cumprimento do nosso mandato, de nós deixarmos para quem quer, quem tiver a felicidade de dirigir uma instituição não somente harmonizada, mas também com uma gestão moderna, implantada. E é nosso desejo de entregar a todos os irmãos da jurisdição tudo aquilo que nós prometemos, apesar de todas as dificuldades encontradas, apesar, sobretudo, da pandemia que nós estamos vivendo. Estamos trabalhando, e trabalhando muito, mas muito internamente, e o trabalho que nós estamos realizando não está sendo tão visível aos olhos de quem está lá fora olhando para o Grande Oriente, porque está ainda muito interno. Mas tenho certeza que estamos trabalhando muito e trabalhando por vocês. Não estamos trabalhando para eleger A, B ou C. Estamos trabalhando para entregar um Grande Oriente muito melhor do que até mesmo aquele que nós prometemos. Entregar a quem? Entregar aos nossos irmãos da jurisdição. É o nosso desejo, é o nosso compromisso. O meu compromisso, o compromisso do meu irmão André, o compromisso da nossa equipe como um todo. E gostaria que todos vocês, poderes e órgãos, dirigentes ou não, engajassem nesse projeto e nós dessemos as mãos ou os braços, mesmo que virtualmente, para chegarmos a esse ponto tão desejado por cada um de nós. Muito obrigado a todos e um abraço, e devolvo a palavra aqui ao nosso poderoso irmão André Luiz Rosa. Meus irmãos, eu quero agradecer a presença de todos. Trago uma frase minha: muitos querem o encargo, poucos suportam, muitos querem o cargo, poucos suportam o encargo. Nosso irmão debatedor Álvaro Ricardo Leite Peixoto sabe bem disso, assim como o nosso irmão Loureiro, assim como o nosso irmão José Maria Campelo, assim como o nosso irmão, eminente irmão Aildo Virgínio Carolino, nosso irmão Pedro Bezerra de Menezes. Nós temos a certeza inabalável da postura ética de todas as nossas lideranças, do comprometimento de todas elas e da visão de futuro e de união do nosso Grande Oriente do Brasil. É com essas palavras que eu encerro aqui mais uma noite de debates, união e comprometimento. Quero informar os irmãos que amanhã teremos uma noite memorável, com um ano de aniversário da gestão do nosso eminente irmão Aildo Virgínio Carolino, com a presença do nosso soberano grão-mestre Múcio Bonifácio Guimarães e do poderoso irmão grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, do Estado de São Paulo, Daniel Leão Quelete. Deixo aqui, para encerrar os nossos trabalhos, agradecendo por mais uma vez a todos os presentes, uma frase pensada da fala de nosso grão-mestre. A história, com certeza, vai registrar. Meus irmãos, boa noite, fiquem todos com o grande arquiteto do universo. Não esqueça que temos agora uma outra palestra lá do rito de York, um rito novo, aliás, um rito que cresce bastante da nossa federação. Por favor, não deixem de comparecer. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.